Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, aqui na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho o privilégio de compartilhar com vocês, durante toda essa semana, os devocionais do livro Passeio na Vinha, do pastor Carlos Macorde. Hoje é terça-feira, hoje é 10 de março. O nosso tema de hoje, nossa devocional de hoje, tem como título Um Erro Grave. Mas antes de ler, eu gostaria de dizer para você que eu espero que você esteja bem, focado em Cristo Jesus e pronto para este momento, olhando para Jesus. Que Jesus fale com você. Vamos à leitura? Um erro grave. 1 João 2, 24 e 27. Diz assim: Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. 1 João 2, 24 a 27. Tenho cometido erros graves na minha vida e tenho tido a oportunidade de corrigir muitos erros. Graças a Deus pela paciência que o Pai Celestial tem conosco. Um dos erros mais graves que cometi como líder cristão foi não ensinar um fato muito importante a respeito de Jesus. O fato é: Jesus continua pessoalmente ensinando os seus discípulos pelo Espírito. Vou repetir? Jesus continua pessoalmente ensinando os seus discípulos pelo Espírito. A verdade é que Jesus nunca parou de ensinar os seus discípulos. A verdade que Jesus é e a verdade que ele ensina precisa chegar até cada discípulo pelo Espírito, sem mediação ou tradução feita pelos homens. É um erro grave pensar que um professor do cristianismo pode ficar entre Jesus e um dos seus discípulos. Isto seria como alguém ficar entre a minha cabeça e o meu corpo tentando me ajudar. Demorou um bom tempo para eu ouvir as palavras de Jesus e do seu discípulo João e corrigir o meu erro. Ouça você também estas palavras. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Amém? Há alguns anos eu ouvi o pastor Carlos perguntando sobre quanto de Jesus uma pessoa tinha mais que outra. E ele explicou muito bem que é um grande erro pensar que uma pessoa que tem muito conhecimento bíblico tem mais Jesus que uma pessoa recém-convertida, por exemplo, que não tem muito conhecimento bíblico. E pensando nisso, eu comecei a compreender na minha própria vida que o Espírito de Deus falava comigo. Eu comecei a entender que eu era ensinada pelo Espírito Santo de Deus. E é desse grande erro que o pastor Carlos está falando hoje nessa devocional, de muitas vezes nós mesmos colocarmos um mediador entre nós e Jesus. Jesus habita em mim por meio do Espírito dele neste momento. Eu sou discípula de Jesus, e se você é discípulo de Jesus, o Espírito de Deus habita em você neste momento. Quem tem mais Jesus, eu ou você? Temos Jesus na mesma quantidade. Jesus por inteiro, por meio do Espírito Santo, habita em mim e habita em você. E ele é que nos ensina.
É disso que essa devocional fala hoje. O Espírito de Deus habita em cada um de nós e continua sendo o nosso mestre. Continua nos dirigindo a toda a verdade. Eu posso até ter conhecimento bíblico maior que algumas pessoas, e algumas pessoas terem conhecimento bíblico maior do que eu, mas não há nenhuma mediação entre eu e Jesus. Existe Jesus. Nós podemos ser guias, podemos revelar Jesus às pessoas, mas quem fala com as pessoas, quem ensina as pessoas é o Espírito de Deus. Cada discípulo aprende por meio do Espírito de Deus que habita em cada um deles. Aprende do próprio Jesus por meio do Espírito Santo. Pense nisso. Isso pode mudar completamente a maneira como você se relaciona com Deus e como você se relaciona com as pessoas. Olhe as pessoas como sendo iguais a você, cobertas pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por Jesus, que pessoalmente continua a ensinar cada um dos seus discípulos por meio do teu Espírito Santo. Ó Deus, nos ensina e nos ajuda a permanecermos firmes na tua palavra. E assim nós vamos conhecer a verdade a cada momento, e essa verdade a cada momento irá nos libertar. Obrigado por essa devocional. Abençoe cada um dos meus irmãos e abençoe o dia deles hoje, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Eu vejo você amanhã.